Olá pessoal, meu nome é Marcos Autuori e eu apresento para vocês a série Química Essencial. No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a questão número 106 do caderno amarelo do Enem de 2022. Vamos ver a questão então. Bom, essa questão é considerada, não só por mim, como por muitos, uma questão bem difícil, trabalhosa, tá? Difícil e trabalhosa. Ela tem esse texto inicial, tem essa tabela e depois mais um pouco de texto. Muitas questões do Enem têm texto que é dispensável, às vezes é uma introdução histórica ou alguma coisa de contexto que não traz informações relevantes para a resolução da questão. Nesse caso, não, nesse caso o texto é relevante, especialmente a segunda parte do trecho. Esse aqui é interessante para você entender o que está acontecendo e a segunda parte traz os dados numéricos. Fora isso, tem essa tabela também. Então, vamos lá. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisados 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de concentração de micro-organismos presentes nessas amostras. Então aqui são as cinco amostras. Tá? E aqui as concentrações de sacarose. Veja bem, eu tinha marcado a palavra deterioração aqui, porque a gente tem a ver com a deterioração. Os micro-organismos causam deterioração da sacarose. Mas vamos aqui embaixo. Então, aqui está gramas por litro, né? Gramas por litro é a concentração de sacarose. E a de micro-organismos está em miligramas por litro. Concentrações diferentes, mas a gente vai ver mais para frente que não tem problema. Dá para a gente fazer as contas desse jeito mesmo. Então, aqui, a concentração de sacarose vai de 13 até 18, de 13 até 18, e a concentração de micro-organismos vai de 0,5 a 0,9. Tá? Então vamos ver o resto da questão. Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que consequentemente produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Ou seja, tem uma fermentação inicial que é prejudicial, que se perde a sacarose. Então, aí ele fala o seguinte: considere que existe uma redução de 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos presentes. Então, após o corte, tem uma redução considerável, né? Não é interessante essa redução, porque a gente quer que para a fermentação final, né, onde vai se produzir etanol, tenha a maior quantidade possível de sacarose presente lá. E não é o que acontece. 10 horas após, cai pela metade. Né? Então, ele fala que o tempo para que isso ocorre é 10 horas. Só que esse 10 horas não vai entrar nas contas, porque todas as contas a gente faz considerando esse mesmo tempo. Então a gente não precisa utilizar esse valor, é simplesmente nesse tempo e acabou. E a pergunta é a seguinte: qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? É aquele que vai, no final da fermentação, conter a maior quantidade de sacarose. Tá? Alguns têm uma concentração inicial maior, mas tem micro-organismos em maior quantidade. Então, é o balanço entre a concentração de sacarose e de micro-organismos. É uma questão difícil, na verdade é uma questão de engenharia química mais do que química, né? Tanto que, aqui na parte de estequiometria, que a gente tem que fazer as contas, eu não coloquei como mais aqui na equação química, porque não é que o micro-organismo reage, não é um reagente, ele simplesmente interfere aqui, né? Então, eu coloquei um outro símbolo aqui e forma um produto que também não interessa. Também, para entender o motivo dessas contas, a gente tem que considerar a cinética do processo, é uma cinética de decomposição. Então, tem que considerar a estequiometria e cinética. Vamos, então, primeiro para a estequiometria. Reage N, né, que é a concentração de sacarose, e ele falou na apresentação que com 1 miligrama por litro de micro-organismos, o que acontece? 50% perde, né? Então, o que sobra? Né? Sobra o quê? N menos N dividido por 2.
Por que eu não coloquei simplesmente n dividido por 2? Porque 1 menos a metade é a metade. Mas eu coloquei dessa forma que a gente vai escrever essa fórmula com um detalhe a mais que vai fazer toda a diferença. Porque a concentração de micro-organismos que é dada na tabela não é 1. Então, eu vou pensar dessa forma aqui. N menos metade de N. Ok. E a parte cinética? Bom, a cinética, eu estou supondo aqui que depende da concentração de sacarose e da concentração de micro-organismos, né? Proporcional à sacarose e à concentração. Senão a gente não consegue resolver. Então é uma suposição que eu fiz. A concentração é 1 miligrama por litro, né? Ou seja, o 1 é o neutro da multiplicação. Então, basicamente, mantendo a concentração em 1, a velocidade da reação, ou seja, quanto decompõe após 10 horas, depende apenas da concentração de sacarose. Mas não é o caso, por quê? Porque a concentração de micro-organismos varia, né? E essa variação, pessoal, ela está em miligramas por litro. Contudo, a concentração de sacarose está em gramas por litro. Só que a constante aqui da equação de velocidade, ela já contempla isso. Por quê? Porque ele já falou a concentração de sacarose com 1 miligrama em 10 horas cai pela metade. Então, a gente pode considerar que esse K aqui já contempla essa diferença de concentrações. Por isso que eu falei que é mais um problema de engenharia do que propriamente de química. E a gente não precisa se considerar aqui como sendo um mais, né? E simplesmente interage com, né? É uma questão biológica, né? E aqui também as unidades elas já estão inseridas aqui no K. É claro que é química, né? Mas o jeito de pensar essa questão é um jeito típico da engenharia química. Vamos lá. Agora sim, olha só, complicada essa questão, hein, pessoal? Agora a gente vai considerar que a concentração de micro-organismos é F e não 1. Como é que fica então a parte de estoicometria? Bom, se a concentração de F varia, ela é proporcional. O que decompõe é proporcional a F, né? Então isso vai interferir aqui nessas contas de estequiometria. Por quê? Reage N, né, com uma concentração F, e o que é consumido, né, depende da concentração de F. Então, o que resta? Resta N, que é o que tinha, menos N multiplicado por F, dividido por 2. Metade de N vezes F. Tá? Aí é que a gente consegue fazer as contas adequadas que dá certo, né? Como eu disse, é uma questão que até eu tive dúvida na primeira resolução, fiz as contas, chegou a uma alternativa, conferi o gabarito, então é por aí. Mas é uma questão difícil de chegar nesse raciocínio. Tá? Vamos seguir então com essa equaçãozinha aqui. N menos metade de N vezes F. Isso aí vai resolver nosso problema. Aqui, pessoal, está aqui a equaçãozinha, a tabela. Isso aqui é o N, essa linha aqui é o N, essa aqui é o F. Dá para resolver com regra de 3? Dá, com certeza. Mas aqui eu estou sendo mais sintético, tá? Tô chegando aqui. E assim, se você sacar aqui o processo esse, que o F tem que multiplicar pela metade do que se decompôs, fica muito fácil. Quer ver? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá aqui as concentrações N e F, né? E aqui a equaçãozinha. Então, ele falou que quando a concentração de micro-organismos é 1, então metade reage, né? Metade some. Ou seja, metade de 13 é 6,5, metade de 8 é 9 e assim por diante. Então, isso aqui se a concentração fosse 1, não é isso? Mas a concentração não é 1, é F, né? Então, pessoal, de repente, se você tiver essa sacada, você chega diretamente nessa tabela, não precisa passar por toda a explicação que eu passei, né? Você saca aqui, divide por 2 e multiplica por F. Está aqui, ó. Multiplica pelo F. Então, 6,5 vezes F, que é 0,7 nesse caso, 0,8 vezes 9, 0,6. Então, essa é a quantidade que realmente vai ser decomposta, a quantidade que vai sumir. Aqui estão os resultados das contas, tá? Ok, então é necessariamente aqui consumiu menos? Não, porque a gente tem que subtrair do que já tinha. Olha só, mais um passo. Então esse aqui é 13 menos 4,55, 18 menos 7,2. Esse aqui, apesar de ter consumido menos, tinha menos no início. Então qual que, no final das contas,
restou mais? Esse aqui, ó, 11,2, que é essa amostra aqui, com 16 de sacarose e 0,6 de micro-organismo, que no caso vai ser essa amostra aqui, RD92, que é a alternativa C, questão difícil, tá? Eu não vi por aí alguém resolver dessa forma, vi mais assim na base do chutômetro, o que eu não concordo, porque, como a gente viu nos valores anteriores, é muito próximo, né, os resultados. Então, para você ter certeza do chutômetro, precisaria ser